Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na nossa leitura de alguns trechos do livro Mecanismos da Mediunidade, no que se refere à parte do pensamento, o próprio mecanismo do pensamento. No nosso último encontro, nós lemos os tipos de reflexos. O que são reflexos? Como a gente já comentou, é voltar para, é a carga de conhecimento que nós adquirimos ao longo das diversas encarnações, é a bagagem, é aquilo que nos compõe de experiências. E quando reagimos aos estímulos, os estímulos externos, estamos reagindo com esse conhecimento, com esse reflexo. Estamos mostrando o que nós somos, o que nós sabemos, o que nós aprendemos. E nessa reflexão, sobre a reflexão, né, André Luiz explicou os tipos de reflexos, que são os condicionados e os incondicionados ou adquiridos. Na semana passada, nós terminamos um trecho que nos remete agora à experiência de Pavlov. Aliás, é o trecho em que nós vamos começar a leitura aqui. Pavlov era um fisiologista russo, Petrovich Pavlov, que ficou famoso pelas suas experiências com estímulos de cães e as reações no aparelho digestivo. E, inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel no começo do século passado como fisiologista ou de medicina, né? E passou a ficar conhecido desde então pela sistematização, explicação, análise e estudo do reflexo condicionado. O que André Luiz aborda nesse trecho tem um enfoque de Pavlov, né? Depois nós vamos colocar o que vocês aprenderam aí no segundo grau sobre ele. As duas coisas se complementam. Então vamos iniciar aqui a leitura desse trecho do capítulo 12. Experiência de Pavlov. Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, porque foram várias, separou alguns cães do convívio materno desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, quais o patelar e o córneo papel-brown. Mas, quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, não obstante à frente do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhes foi colocada na boca. Nossa, vocês perceberam aí, nós trazemos dentro de nós, aí no senso comum, não dentro de nós, trazemos no senso comum, que os animais, ele gosta de carne já desde que nasce. Não é bem assim, né? Aqui ele demonstra que o animal, apresentando pela visão ou pelo olfato, não faz com que ele identifique aquilo como alimento, por isso que ele não saliva, né? Nesse aspecto. Então ele gostar de carne para o cão passa a ser uma relação de experiência. E ele continua: desde então os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhe fosse apresentado à vista ou ao olfato. Então, depois que eles tiveram a experiência de morder a carne, aí sim, mostrava a carne, ele sentia o cheiro, aí ele salivava, porque ele já teve então a experiência de mastigar a carne. Continuando, observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado,
como que em regime de enxertia sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Então, resumindo o que André Luiz colocou, mostrou para o animal pela primeira vez, só mostrou e deixou ele cheirar, mas não morder, ele não sabe que aquilo é alimento e, portanto, ele não traz essa carga inata. Porém, depois que foi dada a possibilidade dele experimentar a carne como alimento, sabor e tudo mais, só o fato de mostrar e de deixar cheirar já leva à salivação. A salivação é um ato quando se está mastigando. Ora, se ele só está vendo e sentindo um cheiro, por que ele está salivando? Não faz sentido isso. É esse o reflexo condicionado. É substituir a coisa pelo sinal daquela coisa. Então ele está salivando como se estivesse mastigando, mas na verdade ele só está vendo e sentindo o cheiro. E isso é reflexo condicionado. É quando um sinal associado à coisa substitui a própria coisa. As experiências aí que a gente até aprende traz uma carga de sinal, né, de sonoro também. Então, foram várias as experiências. Então, mostrava, deixava cheirar, tocava um sininho, né, aí dava carne. Então, ele já sabia, toda vez que tocava o sininho, por exemplo, ele sabia que vinha carne. E dava carne para ele. Tocava o sininho, dava carne. Então, ao tocar o sininho, ele já começava a salivar, mesmo que a carne não estivesse presente. E isso é reflexo condicionado, substituição da coisa por um sinal da própria coisa, associado, né? Associado através de um condicionamento. Por isso que é um condicionado, né? Não é alguma coisa que ele já traz. E aí, continua André Luiz, reflexos psíquicos. E aí ele vai trazer para nós agora, né? Não na carne. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, em processo evolucionista, através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Então, o gosto pela carne, apesar de todos os seus ascendentes se alimentarem principalmente de carne, não é nada que está incorporado no aprendizado dele, tanto que ele não traz aquilo como carga natural, ele tem que realizar uma experiência, experimentar a carne para, a partir de então, desenvolver o gosto por ela. Não basta simplesmente, se ele não teve o animal não teve nenhuma experiência de alimentação, ele sentiu cheiro, visão, nada disso. Continua André Luiz. Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. O que é indução? Indução é uma influenciação à distância, né? Não é por contato, é contato ou indução. Né? Se teve contato, é um tipo de estímulo. Indução é a distância. Nós temos muitos estímulos à distância, né? Nós pegamos o sinal e agimos, o sinal da coisa, e agimos como se estivéssemos em contato com a coisa. É interessante, né? Vamos lá, continuando. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea, como aquisição mental automática. Mas o interesse pela carne a que foram habituados
define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, vários estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhes atingem o acanhado mundo sensório, acentuando-lhes a experiência. Então, o aprendizado, aqui ele está pegando um mecanismo de aprendizado bem simples, através da experiência, né? O empirismo é experimentar, é fogo, né? O empirismo é a experiência com fogo, você experimenta, né? Empiricamente. Então, você não traz aquilo de forma inata, muitas coisas, algumas sim, outras não. E nós estamos sempre trazendo algo e aprendendo algo. Nem tudo que aprendemos nos acompanha definitivamente, a menos aquilo que faça sentido com a nossa essência. Isso é uma outra discussão. Continua. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. Vou ler de novo. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento da escolha, lhe faculta o privilégio da escolha, né? Discernimento. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Ele chamou aqui de conjugação mediúnica, então aqui fica muito claro por que todos são médiuns. Porque esse processo de emissão de pensamentos, a gente está exausto de falar a respeito, né? O espírito, ele tem tudo isso concentrado na sua mente, é o espírito, mas ele é por si ali, por si. O que esse espírito tem, traz, aprendeu? Isso só é possível perceber através dos pensamentos que ele emite, pensamentos conscientes ou inconscientes. Então ele pensou e espalhou, como uma chama, né, que espalha a luz. Por isso que o espírito, como ele não para de pensar, o tempo todo ele está jogando para o universo. Eu, quando falo universo, para vocês terem ideia da expansão, não é? Um pensamento, ele não é necessariamente exclusivamente direcionado. Eu posso direcionar o pensamento para algo, mas aquilo também se espalha em derredor. Ele não é um envelope fechado, que eu direciono o meu pensamento para alguma coisa e só aquela alguma coisa que pode saber o conteúdo dele. Não. Tudo que está à volta, todos que estão à volta, recebem também esse mesmo pensamento. Por isso que no universo não há segredos. Como assim? Não existem segredos. Por quê? Na medida que você pensou, você expandiu. Então, pronto, todo mundo tem conhecimento. O que você pode e deve muitas vezes fazer é vigiar os próprios pensamentos. Ou seja, o que é que eu estou criando? Então, você controla para parar de criar aqueles pensamentos para não ser denunciado.
Ser denunciado no sentido de, puxa, eu sou capaz de pensar essa bobagem. Então, como é que você disfarça? Você não pensa a respeito, é o vigiar. Não é que você está se camuflando. Num primeiro momento, sim, você está lutando contra os pensamentos que naturalmente você pensa, e ao tentar reprimi-los, reprimi-los mesmo, você está impondo uma importância menor na sua mente e substituindo por outros pensamentos mais convenientes. É assim que a gente vai trocando os pensamentos. Então, você pensou um universo sábio que você pensou. Aí, mas o que é que você pensa? Aquilo que você traz. O que é aquilo que você traz? O que você tem dentro de você, os reflexos. Os reflexos. Então, eu não vou pensar uma coisa que eu não sei. Eu só penso o que eu sei, até onde eu aprendi, até onde eu vivi. Não dá para eu pensar um conhecimento que eu não experimentei, não estudei, não sei. Eu só emito aquilo que eu vivi. Ok? Isso é básico. Né? Ah, mas o cara é um gênio. Ele é um gênio, então ele está exteriorizando pensamentos geniais. Sim, geniais em relação a nós, que não temos nem ideia como é que ele sabe aquilo. Mas ele sabe. Ele tem uma experiência a respeito. Ah, mas é uma criança de 1 ano e meio. Eu estava vendo um comentário do que se supõe ser o maior QI até hoje na Terra. Era de uma criança, tá certo que os pais eram médicos e estimulavam, mas era de uma criança que com 1 ano e meio já lia o jornal New York Times. Essa criança teve vários prodígios ao longo da sua infância. Aos 5 ou 6 anos já falava várias línguas, aos 11 anos tentou entrar em Harvard, não aceitaram porque era criança, mas entrou aos 12. Entrou aos 12 anos. Aos 16 anos já era professor de Harvard. Então, agora, onde é que ele aprendeu tudo isso? Certamente em algum lugar, provavelmente não é na Terra, não foi na Terra, mas é conhecimento dele, é o reflexo, é o que ele traz. É o que ele traz. Leonardo da Vinci, todos esses gênios, o que é um gênio? O gênio ele é o acúmulo das suas experiências, a somatória de suas encarnações, e podendo se lembrar até intuitivamente e com mais facilidade esse conhecimento arregimentado. Esse é o gênio. Por que nós não exteriorizamos o que nós trazemos de reflexo? Exteriorizamos um pouco, não muito. Por quê? Porque esses pensamentos, eles trazem também a carga da época que se viveu, a circunstância que se viveu. Então, ela pode nos levar ao desequilíbrio. O exemplo que a gente sempre fala, o Império Romano na Terra teve, somando tudo, altos e baixos, pode se falar em 900 anos. Forçando um pouco a barra. Bom, mas 900 anos, provavelmente, a probabilidade de que tenhamos vivido no Império Romano é muito grande. 900 anos. Então, a probabilidade da gente saber latim é enorme, porque no Império Romano se falava latim. Também, principalmente. Zé, mas por que eu não lembro latim? Está no meu reflexo, está lá, está dentro de mim. Só que, se eu lembrar a língua na sua raiz, o latim, junto com ela vem todas aquelas circunstâncias de vida, que provavelmente não foi uma encarnação tão bacana, porque se tivesse sido, não estaria aqui. Então, não é conveniente, até eu mesmo bloquearia, essas lembranças. Então eu não lembro latim, não lembro o próprio italiano, não lembro francês, não lembro russo, apesar de eventualmente ter passado por todos esses estados. Mal sabemos aqui o português. Sim, por quê? Porque tem uma carga de lembranças que acompanha isso. Porém,
Na medida que a gente vai vencendo essas dificuldades, que nós vamos nos redimindo desses erros praticados, vai se facilitando a lembrança dessas situações. Por quê? Porque junto com isso viria a carga dos erros, mas na medida que a gente já se redimiu desses erros, a gente só aproveitaria a parte boa. Puxa, então a gente pode virar gênio? Sim, não é que vira gênio, é que a gente passa a ter acesso mais fácil ao conhecimento que já adquiriu. Isso é para todo mundo, não é para espírita, é para qualquer um. Para qualquer um. Então não basta ter a experiência, o aprendizado, tem que saber o que faz com a experiência e com o aprendizado. Kant, né? Não basta ter o talento, o importante é o que se faz com o talento. Então, num futuro, né, sempre o ser, se fizermos as coisas direitinho, etc., e continuarmos nessa pegada, daqui a alguns séculos, né, poderemos lembrar de algumas coisas de encarnações anteriores, sem aquela carga emocional do erro, e utilizarmos disso para escrevermos até a nossa própria história. Um romance, fatos históricos, porque você viveu, você sabe aquilo, né? Você já está dentro de você isso. Infelizmente estourou nosso horário. Na outra semana nós continuamos. Prazer em revê-los. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos lá à leitura do Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, da obsessão. Nesse capítulo vamos ver a obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da desobsessão e meios de combatê-la. Iniciando pelo item 237. No número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. 238. A obsessão simples verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são convocados. Não se está obsedado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso, pois o melhor médium está sujeito a isso, sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Como entre nós, as pessoas mais honestas podem ser enganadas por trapaceiros. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsedado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar.
Na obsessão simples, o médium sabe perfeitamente que está lidando com um espírito mistificador, que não se disfarça e nem mesmo dissimula de maneira alguma as suas más intenções e o seu desejo de contrariar. O médium reconhece facilmente a mistificação e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Assim, esta forma de obsessão é apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios ou com os de nossa afeição. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, que consistem nas manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos que espontaneamente produzem pancadas e outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, número 82. Então vejam, companheiros, a obsessão é uma ação persistente que um mau espírito exerce sobre alguém. Kardec nos esclarece que existem características diversas de obsessões e as variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No caso da obsessão simples, ela é uma fase inicial de uma atuação obsessiva que pode regredir ou até evoluir, dependendo do estado espiritual, moral do encarnado. Nessa fase, o obsessor interfere, tenta impor as ideias, se intromete contra a vontade do médium, no caso. É um tipo de obsessão muito comum que atinge a praticamente todos os encarnados, todos nós encarnados. Mas vai depender do encarnado, do médium encarnado, estar atento, vigilante, orando, e que não leve adiante essas perturbações simples. Se o espírito obsessor ele consegue o seu intento, começa a perturbar e a pessoa se perturba mesmo, começa a irritar e a pessoa se irrita mesmo, então ele logra êxito, Agora, se a pessoa está vigilante, rebate, busca o equilíbrio, ele acaba por abandonar e vai buscar um outro que dê ouvidos. Mas se, como médiuns, nós temos pensamentos difíceis, nos comprazemos em viciações e maledicências, ações inferiores, aí se estabelece o intercâmbio mental mesmo e isso pode progredir. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, então, o encarnado é que conduz, em si os fatores predisponentes também ao crescimento ou às vezes possui débitos morais a resgatar. Então, como nós já sabemos que possuímos essas dificuldades morais, precisamos estar sempre alertas e vigilantes. Então, ao primeiro sinal, precisamos estar atentos aos primeiros sinais, que são uma irritação do nada, uma vontade de se isolar, pensamento de tristeza, assim, num momento que não haveria algum motivo ali. Precisamos estar muito atentos a essas situações que podem nos envolver. Então temos que rebater, buscar sempre na oração o amparo, estar sempre com a casa mental assim, zelando essa casa mental para observar quais são os pensamentos que entram, quais são os sentimentos que me envolvem ali naquele instante, e sendo sentimentos negativos, imediatamente já rogar a Deus, Deus Pai, esteja comigo, eu posso melhorar, e aí buscar recursos na prece, então, numa boa música, numa boa leitura, porque todo o processo obsessivo começa
numa situação sutil e simples dessa forma, e dependendo da nossa condição de encarnados, isso pode evoluir. Fiquemos atentos, né? Item 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes noutro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os subjuga. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Há um item aqui colocado por Herculano Pires, porque eu utilizo essa obra traduzida por Herculano Pires, que diz: a fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos a escritores vaidosos, ou por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Nossa, vejam o perigo disso, né? Desse ponto que uma obsessão pode chegar. Então, que possamos estar muito atentos, para que não chegue nesse ponto, pois que a pessoa nesse ponto da fascinação não consegue sair sozinha. Ela acredita que o que está sendo levado a fazer é o certo e não percebe ali as condições em que está, às vezes passando ridículo, colocando uma teoria claramente falsa e não se percebe por conta desse envolvimento muito forte, né? Como se fosse cego mesmo, sendo conduzido ali a um abismo. No caso da fascinação, é necessário um processo de desobsessão para auxiliar a pessoa. Kardec continua dizendo: compreende-se facilmente toda a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Na primeira, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança, mas através de tudo isso deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe, e por isso mesmo ele teme mais do que tudo as pessoas que veem as coisas com clareza.
Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que possa lhe abrir os olhos, evitando por esse meio qualquer contradição. Está certo de ter sempre razão. Vejam como é difícil. Kardec coloca aqui as características da fascinação e aí vejam que a pessoa nesse estado, ela procura até se afastar das pessoas que conseguem perceber essa dificuldade, busca ajudá-la, busca alertá-la. Ela não quer saber disso porque crê cegamente no espírito que a envolveu e a faz ficar assim nas mãos dele, né? Interessante que a palavra fascinar significa dominar por encantamento, prender com feitiços, encantar, deslumbrar, iludir, atrair irresistivelmente. E vejam que Kardec diz aqui que muitas vezes esse espírito se utiliza de palavras como caridade, humildade, amor, entendeu? Para que o médium desatento ali acredite que a mensagem venha de um espírito que seja superior e vai se deixando envolver. Por isso que nós aprendemos também que qualquer comunicação psicografada, psicofônica, deve passar pelo crivo da razão. Só que o crivo da razão só vamos ter se estivermos com as obras básicas muito bem estudadas. As obras básicas de Allan Kardec, todas elas muito bem estudadas, para que tenhamos recursos para reconhecer esses envolvimentos e, mais do que tudo, o Evangelho na prática nos traz a humildade, que é uma das virtudes mais raras em nós, e a humildade vai nos fazer sempre ouvir ao outro, para que a gente possa ser auxiliado em envolvimentos mais difíceis assim. Vejam que aqui fica claro, o médium fascinado não se julga enganado. Agora vamos a 240. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. A subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. De outras vezes sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos diante da multidão. Para os seus conhecidos, passava por louco. Mas estamos convencidos de que absolutamente não o era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia para nós à subjugação.
Se não adotamos esse termo é por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existe possessão no sentido vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. Nesse ponto, Kardec publica na Revista Espírita de 1863, em dezembro, página 373, o seguinte sobre essa questão que ele, como muito sério observador, ele nos alerta, abre aspas, temos dito que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Voltamos a essa asserção absoluta porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Fecha aspas. Nesta mesma obra, Kardec vai dar vários exemplos sobre o que ele quis dizer com essa questão, se corrigindo mesmo, dizendo que há sim possessão e é demonstrado os casos. Para quem tiver interesse, pode pesquisar na Revista Espírita. Muito interessante isso. Então vejam o cuidado que devemos ter com relação às obsessões. Então, toda obsessão começa sutilmente, mas pode evoluir dependendo da nossa condição imperfeita, moralmente falando. Então, fiquemos todos alertas, estudemos as obras básicas e, acima de tudo, o Evangelho de Jesus, um estudo profundo, trazendo as reformas íntimas das quais precisamos, porque se melhoramos moralmente, vamos ter o apoio e a simpatia de espíritos superiores que nos vão assistir nesses momentos em que chegam esses irmãos aí tentando nos envolver, e vamos ter mais força moral para não nos deixar levar. Então, que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.